Boa noite a todos. Meu nome é Dimitri e eu trouxe esse estudo aqui. Na verdade é um estudo que a gente fez na segunda-feira aqui na casa. Vou aumentar um pouquinho. A gente tem a nossa reunião da casa aqui e o pessoal achou o tema interessante e pediu que eu trouxesse aqui na sexta-feira para apresentar para vocês. Na verdade é uma reflexão sobre a doutrina, né? Sobre a nossa existência à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a definição de amor, que ele fala que amor é fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Que a gente tem que procurar ao entorno da gente amenizar a dor do nosso irmão. Não é isso? Que no final a gente é uma grande família. E que no futuro a gente vai se encontrar, né, nos mundos mais adiantados. Que são vários mundos, né? A gente vai ver aqui também na apresentação. E Jesus falava justamente isso, né? Quando bateram na porta dele, falaram: seus irmãos, sua mãe está aqui. Aí ele fala: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele fala justamente isso: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim é meu irmão e é a minha mãe. Só que a gente ainda está longe desse ideal de amor, né? Desse aprendizado, uma estrada longa. Então eu trouxe aqui o pensamento do Rumi, que é um poeta persa, que ele fala justamente isso, que a tarefa nossa não é buscar o amor somente, mas encontrar dentro da gente mesmo, através do autoconhecimento, as barreiras que a gente ergueu sobre ele, contra ele, né, na verdade. Ou seja, as nossas imperfeições, nossos medos, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossa falta de fé, nossa fé vacilante. Você pode escolher, né? Então, fiz esses questionamentos aí: por que eu não consigo encontrar esse amor dentro de mim? Porque eu sinto que esse amor não está em mim. Porque a felicidade plena, segundo o Espiritismo, ela está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Então a gente só vai adiantar para outros mundos melhores, que a gente vive num mundo de expiação e de provas, quando a gente for se aperfeiçoando. A gente vai conhecendo a nós mesmos, melhorando as nossas imperfeições, aperfeiçoando as nossas virtudes, e varrendo aquela escuridão que a gente tem, porque nós somos seres imperfeitos. A gente está numa escadinha, dizer assim, da animalidade à angelitude. Então, qual o degrau que eu estou nessa escala? Então, toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de alegria. E ao contrário, toda qualidade que eu adquiro é uma causa de alegria e atenuação dos meus sofrimentos. Então, mais qualidades, mais alegria, mais júbilo. Porque a gente sofre por quê? Por causa das nossas imperfeições. E aqui embaixo aqui fala, cadê o leizinho? Que o reino de Deus, ele é alegria e amor, ele não é dor e sofrimento. Então, gente, a gente tem na escala espírita as diferentes categorias de mundos habitados. A gente tem os mundos primitivos, são as primeiras encarnações, o mundo de expiação de provas, onde a gente está, os mundos regeneradores, para onde a Terra vai evoluir, os ditosos e felizes, e os mundos celestes. Então, na escala de 5 eu estou na onde? No 2. Então, estou muito longe ainda. Então, já que a gente vive nesse mundo expiatório de provas, a gente tem que ter uma consciência mais ampla do que a gente está fazendo aqui.
Aí eu trouxe o pensamento do Santo Agostinho, que ele faz justamente isso, que a gente não veio ao mundo para pisar em sedas, mas sim para sofrer o rigor do sol e da chuva, a ter como alimento parcas porções que a vida pede para não desperdiçar, a ter como teto o céu, que são muitas moradas na casa do nosso Pai. Isso é bíblico. Então a gente está preso às leis divinas e às leis dos homens. Então eu citei aqui a terceira lei de Newton, que ele fala que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então se eu jogo a bolinha de tênis, na parede aqui, ó, ela vai voltar em quem? Em mim. Talvez machuque outra pessoa também. Então eu tenho que ter cuidado com as minhas ações, que vão gerar reações, porque ninguém escapa da consequência das suas faltas, porque existe uma diferença entre as leis humanas e as leis de Deus. A gente não fala que tem um tempo nosso e o tempo de Deus, que a gente tem que aguardar o tempo de Deus para concretizar as coisas. A gente quer muito uma coisa, mas a gente tem que rezar e orar e pedir, não, eu vou aguardar o tempo de Deus. Igual a Eclesiastes fala, há tempo para tudo, não é isso? Porque o erro de um, gente, não autoriza o erro do outro. Se tem um tanto de gente ali fazendo um trem errado, eu vou lá, vou fazer também. Ah, todo mundo fazendo, não vai acontecer nada. Aí que a gente vive de ilusão, aí que a gente se engana. Porque se não espiar hoje, vai espiar amanhã. E muitas das vezes a gente acha que sofre demais, pena demais, passa muita dificuldade. Então o infortúnio, ele parece merecido, mas ele não é, porque a pena ela é proporcional, gente. Porque talvez não nessa vida, mas talvez em outra vida. E aí eu coloquei a questão do karma aqui, que o karma é a consequência dos nossos atos. Cada pessoa receberá o resultado das suas ações. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita não. Então karma significa ação, em sânscrito. Então, gente, a expiação, ela serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Tem muitos espíritos que reencarnam aqui, que pedem para passar por determinadas provações, situações difíceis, de doença, de limitações, de diversas ordens, porque ele vai aprimorar o espírito dele dessa forma, porque ele entendeu que o aprimoramento do espírito está ligado diretamente à resignação e à aceitação, e a disciplina que ele tem que ter. Então, provas e expiações são sempre sinais de relativo o quê? Inferioridade. Então a gente tem que aceitar a nossa inferioridade, as nossas imperfeições. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Mas não tem ninguém perfeito, né, gente? Então as expiações, elas apagam a falta e purificam o quê? O espírito. Então quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o quê? O remédio. Porque aquele que muito sofre, ele tinha muito a expiar. Mas eu preciso ter resignação nesse sofrimento, preciso entender. Eu não consigo, às vezes, mudar essa situação de imediato. Porque eu preciso tornar proveitoso o quê? Aquele sofrimento meu. Porque às vezes eu não entendo por que eu tenho que passar por aquilo, mas eu acho que é imerecido, igual falou lá atrás, mas não é imerecido. Às vezes você mesmo pediu para passar por isso. E se a gente for resignado, a gente evita o quê? O recomeço. Porque se eu não aceito aquela situação, eu reclamo a vida inteira, ah meu Deus, isso não dá. Começa a blasfemar, duvidar de tudo. Aí o que acontece? Eu tenho que voltar de novo. Voltar de novo é redundância, né? Para poder recomeçar uma história inteira. Porque eu não aceitei a aprovação que eu estava passando.
Então, quais foram os meus erros? O que eu errei? Deus está me punindo? Pode ser uma pergunta, não é isso? Às vezes eu acho, Deus está me punindo, eu fiz alguma coisa errada. Então aí entra as leis morais, segundo o livro dos Espíritos, que são as 11 leis divinas: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei de progresso, de igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, né? Quem quiser dar uma estudada, eu vou pensar uma aqui, ó, que é a lei 9, porque na questão 621 do livro dos Espíritos fala claramente, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um da gente, de nós. A gente sabe onde é que está essa lei, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, mas porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É o que está escrito. Então, na lei de liberdade, fala justamente isso, que é um direito natural, mas deve ser exercido com o quê? Com responsabilidade e sem prejudicar os direitos dos outros. É aí que eu observo o que eu tenho feito. Aí que cabe a autoanálise. Eu tenho tratado bem minha família, meus filhos, o vizinho, a moça da padaria, a dona do açougue, o cara que buzina para mim no trânsito. Então Deus está me punindo, eu que estou errando. Ninguém escapa das suas faltas. Então como é que eu cesso esse loop infinito? Como eu faço para melhorar como ser humano, como pai, como mãe, como filho? Perdoai para que Deus vos perdoe. Porque o perdão, gente, ele liberta. Ele te dá asas para você voar mais alto. Te tira dos grilhões que você mesmo colocou nos seus pés. Você é juiz e réu em sua própria causa. Não tem ninguém te prendendo, não tem ninguém te punindo, não tem ninguém te causando mal. Às vezes eu sou artífice dos meus próprios atos, não é isso? Então, gente, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A medida é a mesma, gente. Se eu não tiver misericordiosa, se eu não tiver misericórdia com meu irmão, como é que eu espero obter misericórdia de Deus? E quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? É 70 vezes 7, igual está na Bíblia? Não. É mais do que isso. A misericórdia, ela não deve ter limites. Eu devo perdoar sempre, ter misericórdia, ter compaixão sempre. Porque é mais fácil eu culpar o outro, não é isso? Igual o psicólogo falou lá, né? Meu inferno é o outro, né? Porque é mais fácil eu culpar a outra pessoa do que eu olhar para mim mesmo. Cadê minha autoanálise? Cadê eu conheço a ti mesmo? Então, gente, a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Morto o animal, morto o veneno. Tem uma cobra aqui, matei uma, matei duas, matei 3, acabou, né? Não acaba, gente. A gente está só num processo longo ainda, muito longo. Então, aquele que diz nunca perdoarei, ele pronuncia o quê? Sua própria condenação. Não vou perdoar, não. Aí a gente tem que lembrar do que Jesus falou: até quando sofrereis? Até quando estareis convosco? É você que escolhe. Não é isso? Até quando você vai ficar sofrendo? Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Perdão dos lábios e do coração. O perdão, ele tem que ser do coração. Eu preciso perdoar realmente, não a falar, não, eu perdoei fulano, eu perdoei meu vizinho, porque o meu vizinho briga comigo, porque fica caindo manga no meu quintal, aí ele fica me xingando, eu tenho que cortar a árvore. Aí eu vou lá e falo, não, eu perdoei meu vizinho. Aí chega em casa e falo assim, não, aquele cara é chato demais. Você não perdoa ninguém. Ninguém engana a Deus, nem a si mesmo.
Então o perdão ele tem que ser sincero, ele tem que partir do coração, você realmente tem que querer perdoar aquela pessoa, porque senão, gente, você é juiz e réu em sua própria causa. Então qual que é a ideia do perdão? É não se queixar das provas, nem tampouco das pessoas que servem de instrumento. Então nós somos instrumentos. Ação, reação. Cada pessoa que você encontra no mundo é um instrumento que vai te provar, vai tirar do sério, vai falar na sua cabeça, vai buzinar para você no trânsito, vai te fechar, vai xingar sua família, vai querer tirar você do teu normal. O teu normal tem que ser o quê? Amor e bondade. Porque ao invés de queixar, a gente tem que agradecer a Deus, não fala em tudo dá graças? Por quê? Por querer nos experimentar. E agradecer também a mão que dá ensejo, para demonstrar o quê? A nossa paciência, a nossa resignação. Então como é que está a minha paciência? Como é que está a minha resignação? Então, gente, nessa hora que muitos falham. E muitos aqui tinham que estar com letra maiúscula. Então em Filipenses fala: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, sem lamentar, sem brigar. Aí eu trouxe a passagem do Miramês, que eu achei interessante, que ele fala que as nossas emoções, eles são forças superiores, que extravasam da nossa alma, carecendo o quê? De disciplina. Porque a emoção, quando ela é educada, ela aparelha o nosso espírito no intercâmbio com o quê? Com a espiritualidade. Então murmurar, reclamar é o quê? Não compreender os desígnios divinos. E essa ignorância nos trará torturas indescritíveis. Por que eu sofro tanto? Então, gente, se a gente não aceitar o convite divino, como é que a gente vai apresentar perante Deus? Como é que eu vou chegar lá? Ah, lá vem um reclamão lá, reclamando aí. Aí você volta. Dá até vergonha. O moço da caverna lá, que saiu da caverna, viu o tal como ele era, voltou correndo lá para dentro da caverna. Porque ele viu tal as chagas que o corpo dele estava tomado. Então, nós somos verdadeiras antenas de transmissão. A gente está o tempo todo vibrando energia. Todavia, a sintonia depende de quê? Dos nossos comandos. Com o que eu estou me sintonizando? Porque no descontrole das emoções, a gente é desencaminhado por impulsos inferiores. Então, na hora que eu perco o meu controle, na minha ignorância, o que acontece? É ladeira abaixo. E não é para amanhã, para o ano que vem, é na hora. Porque eu me sintonizo com coisas não apropriadas. Eu perco o meu equilíbrio. E estimular contendas é semear o joio que mais tarde haverão de matar a nossa própria fome. Eu estou plantando para comer lá na frente. Estou plantando giló, chegar lá na frente e comer uma tonelada de giló, nem gosto de giló, mas é o que você plantou. O que você está plantando? O que você está semeando na sua vida? Então, Santo Agostinho fala que o remédio para isso, pelos atacados de obsessões cruéis, é um só, é a fé. É a nossa fé, é o nosso apelo ao céu. Que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Porque aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida da sua eficácia é imediatamente punido. O que eu falei? A ladeira abaixo. Porque logo sente as pungentivas angústias da aflição. Então, quando começa a dar tudo errado na minha vida, eu começo a reclamar.
E aí as coisas vão piorando, eu brigo com o vizinho, brigo com a minha esposa, brigo no trabalho, e as coisas só vão piorando. Porque eu entro numa sintonia que vai me arrastar para coisas negativas. Então o que eu tenho que fazer? O apelo ao céu, recorrer à minha fé. O Senhor apôs seu selo em todos que neles creem. É o perdão do coração. Deus sabe quem perdoou, quem não perdoou. Ele fala também que ditosos os que sofrem e choram, porque alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Ou seja, não é fácil, é difícil, é muito difícil, mas é o caminho, gente. Não é simples. Ninguém falou que ia ser simples. E aqui os Espíritos falam sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Você se sintoniza com aquilo que você está pensando o tempo todo. Qual que é a sua sintonia? Então a gente tem que orar segundo as nossas convicções, da maneira que mais toque o nosso coração. Porque um bom pensamento vale muito mais que um grande número de palavras. A minha atitude perante a vida. Então, gente, os conceitos de reforma íntima, segundo o Hermance Dufour, ele fala que é uma construção gradativa de valores e solidificação de qualidades o quê? Eternas. É para a vida inteira. Eu não mudo para piorar lá na frente. Eu estou evoluindo, não o contrário. É uma proposta de plenitude, não de derrotismo. É fazer mais luz para varrer as sombras, e não o contrário. É um processo de formação do homem de bem, onde eu mudo a mim mesmo. Um processo libertador da consciência. Essa que é a parte legal de tudo, sabe? Eu me liberto. Eu quebro os grilhões. Eu consigo ver além daquelas barreiras que o Rumo falou lá no início, que eu ergui contra o amor. Eu consigo voar um pouquinho mais alto e ver lá na frente. Falei, opa, já quebrei uma barreira, agora eu vou para a próxima. Então não se trata de vencer o nosso ego, mas conquistá-lo através do domínio dessa vozinha divina que ecoa aqui dentro. Não tem historinha do anjinho, do diabinho? Qual voz que eu estou escutando? Então, gente, quem busca o aprimoramento, ele tem como primeiro desafio o encontro consigo mesmo. É a autoanálise. É conhecer como eu sou, quem sou eu. Porque a ausência de ideias claras sobre nós próprios constitui pesado ônibus. Eu não sei quem que eu sou. Quem sou eu? Sou um cara legal, sou um cara irritado, sou um cara tranquilo, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Quem sou eu? Todo mundo sabe, mas ninguém quer fazer essa análise. Então, não existe reforma íntima sem dores. Não é fácil. Não é simples. Mas martírio é uma forma de autopunição. E o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o nosso mundo emotivo. Foi o que eu li aqui atrás do Miramês. Controlar as nossas emoções. Controlar a você mesmo. Não deixar que você perca a tua paz por pouca coisa. Tem que chegar aqui, só dar um totó na canela, já vira um bicho. Não tem outro controle nenhum. Como é que você quer fazer? Então eu coloquei o chicotinho, porque antigamente as pessoas se autoflagelavam, né, Orlando? Nos monastérios e tal, para controlar os pensamentos. Mas não é assim que eu tenho que agir. Eu tenho que controlar as minhas emoções. Meu medo, minha raiva, o descontrole emocional. Tudo isso tem que trabalhar as emoções em mim. Então, a questão não é lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma, recuperá-la
E isso jamais conseguiremos se a gente não aprendesse a amar esse lado doentio nosso, gente. Eu tenho que amar as minhas imperfeições. O que eu estou amando é eu mesmo. A gente vive num mundo imperfeito. Não tem nenhum santo aqui não. Nem justo, não é isso? Não tem nenhum justo. Então eu tenho que entender quem que eu sou. Eu estou num processo evolutivo ainda. Falta muito para eu chegar lá. E não vai ser fácil. Mas depende de quem? De mim. Até quando eu vou ficar aqui sofrendo? Preso aqui. Voltando o tempo inteiro. Penando. Achando que estou sendo castigado. O livro de Hebreus fala que nenhuma disciplina, olha que interessante, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. É difícil disciplinar-se. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Olha aí. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Nossa falta de fé. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie antes de quê? De ser curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ou seja, processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Deus é perfeito, não pode conviver com o erro. Então eu coloquei aí a porta estreita, que fala: esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos vão procurar e muitos não vão conseguir. Então, gente, como se diz, uma reflexão que eu trouxe à luz do Espiritismo. Como a gente pode mudar, como a gente pode melhorar, e a dificuldade que é. Que cabe a cada um de nós o autoconhecimento, a autoanálise. Cabe a nós um sacrifício, uma resignação que talvez a gente não tenha. Uma busca da melhoria. E entender que a gente vive num mundo de provas e expiações, que não é um mundo ditoso. As coisas vão ser difíceis, complicadas, vão exigir muito da gente. Mas é o nosso esforço que vai deixar a gente numa condição muito melhor lá na frente. Aí a gente fala, depositar os seus tesouros no céu, não na terra. Quando o Evangelho fala isso, a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos felizes, mas daqui a pouco acontece um trem. E como é que a gente lida com isso? Então, no controle que eu faço de mim mesmo, eu aprendo a lidar com essas emoções. Eu aprendo a lidar com o meu lado sombrio, igual falou ali, abraçar esse lado sombrio e perdoar a mim mesmo. Porque se eu não perdoar a mim mesmo, como é que eu vou fazer? Eu crio os grilhões, as correntes que vão me prender aqui o tempo inteiro. Eu preciso desse aprimoramento. Eu preciso dessa melhora. Eu procuro a minha fé, o meu apelo ao céu, as minhas orações. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Não acredito em nada. Não acredito em Deus, acredito em mim, acredito em nada. Estou acreditando em quê? Você fica perdido ao sabor do vento. A gente não pode viver ao sabor do vento. A gente tem que ter firmeza em nossos propósitos. Saber que existe um lugar melhor para todos nós. Que ainda não é aqui. Que ainda esse mundo é muito complicado. Mas, segundo os estudos, né, vai melhorar, né, Orlando? A gente vai passar por um processo de regeneração. Vai demorar muito. Mas assim, a gente está alerta para isso? Né? No Evangelho fala, já não ouvis a tempestade que deve tragar no nada a soma das iniquidades terrenas? Então uma tempestade balançando a nossa cabeça. E a gente está aqui tranquilo, igual uma criança. Correndo para lá, correndo para cá. Não prestando atenção no que deveríamos prestar. Porque é uma visão mais ampla, que exige um autoconhecimento, uma autoanálise, uma observação.
Porque passar na porta estreita não é fácil. Você acha que é um caminho tranquilo? É difícil. É muito difícil. Vai exigir muito da gente. A gente vai sair, às vezes, machucado, não é isso? Mas de que importa, não é isso? Se o espírito sair purificado. Então é isso, gente. Muito obrigado e que Jesus abençoe nossa reunião de hoje.